Graça e paz, amados, que o nosso Deus abençoe cada um de nós. Eu recebi uma mensagem hoje de um irmão pedindo para mim falar acerca de cristãos fora da igreja. E eu vou falar, amados, hoje talvez eu perca alguns seguidores aqui, tá? Mas nós vamos falar acerca daquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E para falar acerca dessas pessoas, os cristãos fora da igreja, aqueles que se autodenominam desigrejados, eu vim gravar esse vídeo aqui da nossa igreja, da construção da nossa igreja. Então, tá aqui, você vê ali que já tem areia, já tem brita, nós já estamos com material aqui. Segunda-feira nós já vamos reiniciar, então, a nossa construção, a nossa obra. Mas vamos lá, vamos falar um pouco a respeito disso. E eu queria começar falando acerca desse assunto, citando o apóstolo Paulo. Porque o que algumas pessoas se baseiam para falar sobre não precisar estar em uma igreja, não precisar congregar, é justamente sobre uma frase do apóstolo Paulo. Então, que frase é essa? É um versículo, na verdade, né? Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Que o apóstolo Paulo, ele fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então algumas pessoas, ou mal informadas, ou por falta de instrução, ou por não conhecer a Bíblia, não conhecer a palavra de Deus, ou por apenas ouvir outras pessoas falando sobre o assunto e tomando para si apenas o que lhe agrada, ou porque são mal intencionadas mesmo. Dizem que, como nós somos o templo de Deus, nós não precisamos mais estar em uma igreja, considerando que a igreja é templo. Só que a igreja não é templo. Isso que nós estamos construindo aqui, isso tudo que nós estamos construindo aqui, não passa de uma edificação humana. Não é um templo. O templo já passou. Eu sou o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Agora, templo não é igual à igreja. Templo é templo e igreja é igreja. Templo é a habitação do Espírito Santo. A igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, ao qual o próprio apóstolo Paulo, que é citado por estas tais pessoas que não querem congregar, o próprio apóstolo Paulo fala que todos somos membros de um corpo que nós não podemos ser cortados fora. E permaneceremos e devemos permanecer unidos. E o próprio apóstolo Paulo fala assim, em um certo versículo: não deixem de se reunir, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. O próprio apóstolo Paulo fala acerca disso. O apóstolo Pedro, numa de suas cartas, ele diz: a palavra de Deus não é de pessoal, particular interpretação. Você não pode interpretar a palavra de Deus a seu bel prazer. Eu vou pegar esse trecho aqui e vou interpretar da forma que eu quero para defender a minha tese. Não, você não pode fazer isso, é pecado fazer isso. O princípio da interpretação bíblica é a Bíblia explicando a Bíblia. Então, se você encontra versículos na palavra de Deus que um fala uma coisa e você pensa que o outro está falando sobre outra coisa, na Bíblia é inerrante, ela não está errada e nem se contradiz, é a sua interpretação que está errada. Porque se existe um assunto que é dúbio, mas o outro é claro, você pega aquele que para você é dúbio e descarta a parte de dúvida e encaixa ela na outra parte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, que fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Ele não está falando sobre reunir-se. Ele não está falando sobre congregar-se.
Ele está falando para uma igreja que estava afundada em imoralidade sexual. Se você colocar o contexto daquela carta, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando para pessoas que no meio deles estava dormindo com a sua madrasta. Então ele está falando como que vocês estão cometendo esses pecados, vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês. De forma nenhuma, de maneira nenhuma passou pela cabeça do apóstolo Paulo, olha, vocês estão pecando em imoralidade sexual, você está dormindo com a sua madrasta, então não precisa mais congregar. Não! Ele disse, mudem, porque o Espírito Santo habita em vocês. E a palavra de Deus fala que nós somos edificados na unidade. Como você quer perdoar 70 vezes 7 se você não tiver incomodação? Ai, me magoaram na igreja. E vão te magoar, queridos. Porque a igreja é um lugar de pessoas que ainda não estão santificadas, juntamente com outras que já estão num grau evoluído de cristão, e eu não estou falando aqui que pessoas são melhores do que outras, não, eu estou falando aqui que pessoas já evoluíram o seu espírito a nível de manifestar o fruto do Espírito na sua vida e outras ainda estão iniciando a sua caminhada. E a Bíblia diz que nós devemos nos suportar em amor. O que é suportar? Não está falando de eu não te suporto, olhar na tua cara, não. Está falando de você carregar aqueles que são mais fracos nos seus ombros. Olha, irmão, você está com dificuldade, você me magoou, mas eu te perdoo. Vamos caminhar mais uma milha. Vamos caminhar mais uma milha, eu vou te ensinar e você ensina aquilo que você tem para mim. A unidade é isto. A unidade é isso. É isso. Não deixem de congregar como é o costume de alguns, diz o apóstolo Paulo. Segunda vez que eu repito isso aqui nesse livro. Porque esta edificação é para cumprir a palavra de Deus que fala, congregai todos os santos. Por que você acha que o Espírito Santo desceu? Em que momento o Espírito Santo desceu? No dia de Pentecostes, meu irmão. Abre a sua mente para isso. O Espírito Santo desceu porque havia 120 homens reunidos em um lugar, orando. 120? Não precisa estar na igreja, pastor. Eu busco a Deus em casa, amém. Busque a Deus em casa também. Mas você precisa participar do corpo de Cristo. Você que não vai à igreja, há quantos anos você não ceia? Não, mas eu sou cristão. Eu sigo os mandamentos de Jesus. Jesus mandou amar. Mandou amar, mas ele também mandou cear. Ele fala, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É Bíblia, querido, é o Espírito Santo falando para que você possa entender de uma vez por todas que sim, se você é cristão, você precisa estar no congregar. No mínimo, na Santa Ceia. No mínimo, o ideal é que você vá pelo menos uma vez por semana à igreja. Agora, pastor, eu não aguento, vá na ceia, escolha um corpo e esteja junto com os seus irmãos, ceando e buscando a Deus. Aquele que não comer do meu corpo, da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem comunhão comigo. Jesus falou. E você quer ter comunhão, é só você, então você é especial. Você é especial, Deus ele tem algo especial só com você. Todo o resto da igreja é diferente, mas com você, você pode ter comunhão com Deus sem estar numa igreja contrariando a Bíblia. Para você, Deus esquece a Bíblia. Para você, Deus arranca essa página. Faz 10 anos que você não ceia.
Faz 3 anos que você não ceia, faz 5 anos que você não ceia, mas tá tudo certo. Eu e Deus, nós temos um link especial. Você pensa que você é Jesus? Pastor, mas o apóstolo Paulo não tinha uma igreja. O apóstolo Paulo fundou 54 igrejas na terra. E ele não foi porque ele decidiu ir. Não, é eu e Deus. Deus fala comigo. Não foi assim com o apóstolo Paulo. Você precisa estudar a Bíblia. Ou você não conhece a Bíblia, ou eu prefiro acreditar que você não conhece as Escrituras. Porque o apóstolo Paulo estava lá no concílio de Jerusalém, em Atos 15, e lá em Jerusalém, na igreja ao qual o apóstolo Paulo pertencia, ele foi enviado como o apóstolo dos gentios. Ele foi enviado por alguém. Existia sim alguém que lhe dava cobertura espiritual. Não, eu e Deus. Você é maior que Cristo? Você é maior que Jesus? Não, amados. Me perdoa, eu estou usando palavras duras porque eu quero chacoalhar você. Eu quero incendiar o seu coração acerca da palavra de Deus. Pegue todos os textos que eu estou citando aqui e pesquise, vá na Bíblia. Vá pesquisar, vá na palavra de Deus para você ver. Não existe corpo de Cristo sem comunhão. Não existe. Não, mas então eu posso me reunir na minha casa com os meus amigos? Sim, parabéns, você está fazendo uma igreja. Porque sozinho você não é igreja, amado. Você é igreja quando está reunido. Não, mas aí eu vou fazer na minha casa. Então, por quê? Orgulho. Você não quer submeter alguém que já tem experiência, que já conhece a palavra e que tem uma igreja instituída. Você quer fazer você na sua casa. Orgulho. Me perdoe. Me perdoe. Eu comecei o vídeo dizendo que eu ia perder seguidor aqui. Me desculpa, amados. Me desculpa. Amém? Mas eu quero orar. Esse assunto me incomoda muito, porque as pessoas não sabem sobre o que estão falando e acabam afetando vidas e influenciando pessoas e afastando as pessoas do convívio da igreja. Tem muitas pessoas que não vão à igreja porque não querem ofertar, não querem dizimar, não querem fazer os seus... não querem cumprir aquilo que o Senhor colocou como um princípio, não como lei, como um princípio. A lei era para o judeu. Você pode vir na minha igreja 50 anos, se você não quiser, não dá R$1 aqui, você vai ser tratado igual qualquer outro irmão aqui. Nós nem colocamos nome nos envelopes aqui porque eu não quero saber o que você faz, ou o quanto você faz, ou se é que você faz. Agora, é necessário que você esteja ou aqui ou em algum outro lugar, congregando com os seus irmãos. De outra forma, você não tem comunhão com Cristo. Desculpa. Você é templo de Deus. O Espírito Santo habita em você porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu nem vou falar agora, porque o vídeo já está muito comprido, eu vou encerrar aqui, eu quero orar com você, sobre aqueles cristãos que dizem que amam e adoram apenas a Deus, mas aceitam outros interlocutores entre eles e Deus. A palavra de Deus diz que apenas Jesus Cristo é mediador, ele é o único mediador. Se você dobra o seu joelhinho, se você ora a outros que não a Cristo, ou ao Espírito Santo, ou a Deus, você não está cumprindo as Escrituras, mas é assunto para outro vídeo. Amém? Aqui nós estamos falando sobre ser igreja. Você precisa ser igreja, não apenas templo, ser igreja. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um, Pai, que está assistindo este vídeo. Ministra sobre seus corações, incendeia o seu espírito, em nome de Jesus. Se você deseja ajudar aqui na nossa construção, para você que ama a obra, para você que ama congregar, você acessa lá, pastorrodrigo.com/ofertar. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.